Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2 aí no comando do professor Cosme Castro. E na aula de hoje vamos falar sobre a equação de Clapeyron, um físico francês que estudou os trabalhos dos gases e ficou imortalizado por uma equação muito famosa que nós vamos falar agora. Olha, Clapeyron é engenheiro físico francês e estudou os trabalhos até então desconhecidos de Sadi Carnot. Foi um físico muito famoso também no mundo da química e da física. Clapeyron, ele foi também matemático e formulou algumas teorias contribuindo assim para o progresso da termodinâmica. Tá certo? Somente após o tratamento matemático das análises de Carnot, passaram a ser considerados pela comunidade científica, por exemplo, Thomson e Clausius, que foram influenciados pelo trabalho de Clapeyron para a segunda lei da termodinâmica. Além disso, foi Clapeyron que estabeleceu a equação que revoluciona, tá certo? Que relaciona as variáveis de estado, de pressão, volume e temperatura de um gás perfeito. A equação nada mais é do que a síntese de Boyle e de Charles e Gay-Lussac, como foi deixado na aula passada. Bom, o que foi que Clapeyron fez? Ele reuniu todos os estudos, tá certo, anteriores e equacionou o comportamento dos gases nessa expressão bem aqui. A pressão vezes o volume de um gás é igual o número de mols, que eu vou já explicar o que é, vezes uma certa constante, tá certo, dos gases perfeitos, vezes a temperatura desse gás. Vou explicar aqui o que é cada coisa. A pressão, né, é a letra P, ela é dada em unidades de atmosferas. O volume, basicamente em litros, mas às vezes pode acontecer também de ele aparecer em metro cúbico. Esse N é o número de mols. Vou explicar o que é. Imagine que vocês têm um recipiente, tá certo? Que tem um certo gás preso nesse recipiente. Tem um certo gás. Imagine que você possa empacotar um determinado número de partículas iguais em pequenos outros pacotes, bem pequenos. Tá certo? E cada pacote desse tem exatamente o mesmo número de partículas. Então essa comparação diz que cada pacotinho desse aqui, ó, é um número de mols, tá certo? Ele possui o mesmo número de partículas. É como, por exemplo, quando você diz uma dúzia, independente se for de maçãs ou de bananas, uma dúzia sempre vai ter 12, tá certo? O número de mols, ele tem sempre um número fixo de partículas elementares, tá certo? No futuro a gente vai ver que quantidade é essa, é um número muito grande. Esse R é a constante universal dos gases perfeitos. Para nossa sorte, o exercício sempre vai entregar esse valor, que aqui de vermelho vocês podem até se adiantar. Essa constante R ela vale 0,082 atm litro por mol Kelvin, ou também pode ser estabelecida como 8,31 joule por mol Kelvin. Isso vai depender do exercício, tá certo? Uma maneira bem interessante da gente entender essa expressão PV é igual a nRT, associando a um certo macete que no mundo das faculdades costumeiramente é realizado para se entender. Vamos lá. PV é igual a nRT. A gente aprende assim, ó. Professora velha namora um rapaz trambiqueiro. Tá certo? Então, gravando aí, PV é igual a nRT. Professora velha namora um rapaz trambiqueiro. Gravando assim, vamos saber como é que se utiliza essa equação num exercício qualquer. Vamos lá. Eu tenho esse exame aí, ele é bem simples. Inclusive ele está no nosso livro, ok? Vamos utilizar esse exercício para entender a aplicação da equação de Clapeyron. Vamos lá. Colocam-se 160 gramas, é a massa, de oxigênio na temperatura de 27 graus Celsius. Um recipiente com capacidade de 5 litros. Considera que o oxigênio se comporta como um gás perfeito. Qual é o valor da pressão exercida por ele? Vamos considerar a massa molar do oxigênio 32 gramas e R, o valor da constante,
né? Constante universal dos gases perfeitos. Tá na cara de que a gente vai precisar utilizar a equação de Clapeyron, que é professora velha namora um rapaz trambiqueiro, tá certo? Então bora associar. O exercício quer que a gente calcule a pressão. Ótimo. Então aqui pressão P. O volume é 5 litros. Ótimo. Esse N é o número de mols. Epa, procura aqui, ó. Não tem número de mols. Então como é que a gente faz? A única informação que a gente tem é que a massa molar do oxigênio é 32 gramas. Quando é massa molar, esse 32 gramas quer dizer 32 gramas por mol, por cada um daqueles pacotes que eu falei para vocês agora há pouco. O que isso quer dizer? Massa molar é o valor do peso em gramas por cada unidade de mol. Então a gente faz uma regra de 3, ó, bem pequena aqui, ó. Regra de 3. A gente diz que 1 mol ele tem 32 gramas de oxigênio. Tá certo? Só que a gente tem uma quantidade aqui, ó, 160 gramas. Quantos mols tem? X, não sei. Faz meio pelos extremos. Começa com X, né? Fica 32X. 1 vezes 160 vai dar 160. Isolando o X, nós vamos ter 160 dividido por 32. Esse X é igual a 5. 5 mols. Portanto, N é o número de mols, é igual a 5. O valor de R é a constante eletrostática, perdão, é a constante universal dos gases. É a constante universal dos gases perfeito. O exercício já deu que é 0,082. E a temperatura também aqui, ó, 27 graus. Só que essa temperatura tem que ser dada em Kelvin. Bora lá de novo. Tem uma formulazinha que diz assim, vou fazer de laranja aqui. Que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius adicionada 273. Tá certo? Então, a temperatura referida em Kelvin vai ser o 27 graus Celsius mais 273. Essa soma aqui é bem fácil, isso aqui vai dar 300 Kelvin de temperatura. Portanto, a temperatura você não coloca lá o 27, tem que colocar o 300 Kelvin. Agora ficou simples, né? Só matemática. Esse 5 dá para cancelar logo, porque ele multiplica dos dois lados. Então, o que ficou? A pressão é igual a 0,082 vezes 300, tá certo? Isso aqui vai dar quanto? Fazendo na calculadora rapidão, isso vai dar uma pressão de 24,6 atm. Essa é a resposta do exercício. Essa é a nova pressão. Ok? Para fazer mais uma. Que volume deve ocupar 6 mols, veja, de um gás perfeito a 227 graus Celsius para exercer nas paredes do recipiente uma pressão de 2 atm. Use 0,082 como constante universal dos gases perfeitos. Então, tá na cara disso aqui, ó. Professora velha namora um rapaz trambiqueiro, certo? Bom, mas a gente tem que transformar essa temperatura. Então, bora lá. Temperatura em Kelvin é a temperatura C mais 273, é a fórmula. Então, a temperatura em Kelvin vai ser quem? 227 mais 273. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 500. 500 Kelvin é a temperatura que tem que ser aplicada. Tá certo? Isso aqui é bem tranquilo, né? Então, bora lá. Qual é a pressão? A pressão é de 12 atm. Então, aqui, ó, 12. Qual é o volume? O exercício pergunta qual o volume, né? Então, vamos procurar o V. N é o número de mols, tá bem aqui, ó, 6 mols, 6. O valor de R é a constante, 0,082. E a temperatura a gente já fez, que é 500. Tá certo? Olha, eu tenho até um truquezinho bem bacana para resolver isso aqui. Bora lá. Repete o 12V igual 6 vezes. Esse 0,082 eu escrevo ele na forma de fração.
é 82 dividido por 1000. Professor, por que por 1000? Porque tem 3 casas aqui, ó. Vezes 500. Tá certo? Ó, aqui eu vou simplificar, porque 500 é o dobro de 100. Então, quando eu simplifico 500 por 500, isso aqui vira 1. Quando eu simplifico 1000 por 500, isso aqui vira 2. Tá? Então, o que que ficou? Ficou 12V igual a 6 vezes 82, tudo isso dividido por 2, tá certo? Vamos lá, mais uma vez. Eu consigo ver que 12 e 6 dá para ser dividido, né? Então, agora aqui, ó, eu vou mandar o 12 dividindo para lá. Então, fica, isolo V, V é igual a quem? 6 vezes 82, dividido pelo 2 que estava, e o 12 chega também dividindo, ó. Tá certo? Então bora simplificar aqui, ó. 6 dividido por 6 vai dar 1. 12 dividido pelo mesmo 6 vai dar 2. Tá certo? Então o que que ficou? O volume é igual a 82 em cima, 2 vezes 2 é 4. Vamos dividir para ver quanto é que vai dar esse volume. Aqui, ó. 82 dividido por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Baixo 2. 2 dividido por 4 vai dar 0. 0 vezes 4 vai dar 0. Para chegar em 2, falta 2. Agora baixa um 0 e bota uma vírgula. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Portanto, o volume é 20,5 litros. Olha aí que legal. Esse é o novo volume. Tá certo? Última questão. Em um recipiente rígido de 41 litros, são colocados 10 mols de um certo gás perfeito com temperatura de 177 graus Celsius. Qual o valor da pressão desse gás? Olha, esse bem aqui que nós vamos atrás. Tá certo? Olha aqui, ó, o valor de R. Então, bora lá. Solução aqui, ó. Tá na cara de que professora velha namora um rapaz trambiqueiro. Tá certo? Então bora lá. Qual é a pressão? Tá certo? Pressão é P. A gente tá indo atrás dela, do valor. Qual é o volume? 41 litros. Bem aqui, ó. Qual é o número de mols? Procura. 10 mols. Tá bem aqui, ó. É o N. Qual é o valor de R? 0,082. E qual é a temperatura? 177, mas tem que ser dado em Kelvin. Então, formulazinha, TK é igual a TC mais 273. Então, a temperatura Kelvin é quem? 177 mais 273. Quando fizer essa conta, vai dar quanto? 7 mais 3 vai dar 10, vai 1. 7 mais 7, 14. Tá certo? E 1, 15. 2 mais 1 dá 3, com 1, 4. Repetindo, 273 mais 177, 7 mais 3 dá 10, vai 1, 7 mais 7, 14, com 1, 15, vai 1, 2 mais 1, 3, com 4. 450 Kelvin é o valor da temperatura. Então, bota aqui, ó, 450. Tá certo? Agora, bora lá, né? Bora resolver isso aqui. Tem um certo truque aqui, ó. Manda o 41 dividindo. Então fica 450 vezes 10, tá certo? Vezes 0,082, aí de tudo isso dividido por 41, tá certo? Bom, 0,082 eu já falei para vocês que tem um truquezinho, né? Eu posso escrever ele 82 sobre 1000. Então, olha só, essa pressão fica igual 450 vezes 10 dividido por 41 vezes o 82 dividido por 1000. Tá certo? Agora é só olhar quem está em cima e quem está embaixo. Olha, eu cancelo 2 zeros em cima, cancelo 2 zeros embaixo. Até aí tudo bem. Tá certo? Então, bora organizar a casa. Quem ficou? Ficou 45 vezes 82
dividido por 41 vezes 10. Observa bem aqui, ó. 41 e 42, 41 e 82, um é o dobro do outro. Portanto, essa divisão aqui vai dar quanto? Vai dar 2. 82 dividido por 41 vai dar 2. Simplificado, mais uma vez, fica 45 vezes 2 dividido por 10. Agora fica fácil. 45 vezes 2 dá 90. E 90 dividido por 10, isso aqui fica muito simples. A pressão é 9 atm. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre equação de Clapeyron com aplicação de 3 exercícios. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham entendido.